ao longo dessa semana e nos concedeu o privilégio, Senhor, de estarmos em Tua casa neste santo dia especial para louvar e engrandecer Teu santo nome. Temos certeza, Senhor, que Teus santos anjos estão nos rodeando, Senhor. Temos certeza que o Teu Santo Espírito se faz presente em nosso meio. E por isso, Senhor, pedimos, Senhor, uma bênção especial nesse momento, onde a Tua palavra será exaltada, Pai. Que os nossos corações, as nossas mentes, nesse momento, Senhor, possam se esvaziar de todos os problemas que passamos essa semana, Senhor. Amém. Que nesse momento, Senhor, estejamos conectados contigo, Pai, para poder compreender, Senhor, a Tua vontade nesta manhã. É o que te pedimos e lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E a igreja diz: Amém. Amém. Queridos, um feliz sábado, um bom dia para vocês. Nós estamos aí também sendo gravados, né, pela rede social, a todos os nossos queridos amigos também que porventura estarão assistindo, né, essa mensagem, que Deus possa falar no coração de cada um de vocês. Irmãos, eu estou vendo aqui que eu acho que eu conheço já todos, né, já há um bom tempo que eu não vim aqui, né, tem uns 6 meses. Eu olhei na nossa conversa, eu não lembro se José tinha ido a Portugal, acho que você estava só, eu acho que a última vez que eu tive foi ano passado, foi isso mesmo? Eu fiquei na dúvida, né, porque a gente fica nessa correria louca, mas eu fiquei até na dúvida a respeito do tema a trazer nesta manhã, né? Eu falei, poxa, será que eu já trouxe esse sermão para os irmãos? Dei uma analisada, eu não encontrei. Mas eu creio que a mensagem passada que eu tive, eu falei a respeito do rei Ezequias. Se eu não me engano, eu falei sobre o rei Ezequias, né? Nós vimos que ele, né, teve a história dele é uma história a ser estudada, uma história assim, fenomenal e traz muitas lições para a nossa vida, né? E no livro de Reis, né, e no livro de Crônicas também fala a respeito do rei Ezequias. Fala a respeito que a família dele, o pai dele foi um cara assim extremamente cruel, né? A gente vê ao longo da história do povo de Deus sempre altos e baixos, né? No reinado de Acais, seu pai, né, foi caótico, né? Ele sacrificou os seus filhos, e o rei Ezequias, na verdade, foi um sobrevivente, né? Deus operou um milagre, tinha um propósito muito especial na vida do rei Ezequias. E esse rei, apesar de ter sido, né, vivenciado a crueldade do seu pai, ele não seguiu o padrão, o exemplo de vida, né, que o seu pai ali o ensinou. E ele determina ali, toma uma decisão na sua vida de restaurar a sua vida por completo, restaurar a adoração ao Senhor, que naquele tempo estava jogada por terra, né? Estavam adorando a Deus Balis, os ensinamentos de Deus tinham sido esquecidos, né? E ele convoca ali os sacerdotes e faz uma restauração por completo na nação e na sua vida. E chega um momento da sua história que Deus manda o profeta avisar que ele estaria o quê? Para morrer, não é verdade? Ele estava diante de uma doença e estava prestes a morrer, e ele se prostra ao Senhor, né? Clama ao Deus dos altos céus, e Deus ouve a sua oração. Já tinha ouvido, né, no período, diversas vezes no período do seu reinado, né, que o inimigo levantou-se contra ele e contra Deus, e chega um momento em que ele clama a Deus, né, porque ele não tinha filhos, né, e pede um pouco mais de vida, e Deus concede a ele mais 15 anos, e dentro desses 15 anos ainda vem o bônus. Deus concede a ele um filho, e vocês lembram o nome do filho? Manassés. Era um nome muito famoso na época. Manassés, naquela época ali, né, foi o primeiro nome situado na palavra de Manassés, foi o filho de José, primogênito, né? E então Manassés, eu fico imaginando Ezequias,
né? Ezequias ali sonhando, né, com o filho dele para dar continuidade à restauração espiritual, né, à adoração, à responsabilidade de guiar aquele povo no caminho do Senhor. E nós vamos refletir a respeito da história do filho de Ezequias, Manassés. E para isso eu convido a todos, né, aqueles que tiverem suas Bíblias, que abram no livro de Reis, 1 Reis. Eu vou ter que usar óculos, que cada mês que passa eu estou sentindo minha visão só se deteriorando. E eu não acostumei ainda a usar, né? Eu fiz o exame e vi que para perto está complicado. Infelizmente eu não sabia, não usei óculos quando fui à ótica. Aí eu falei, moça, eu estou com o exame aqui, faz óculos para mim. Ela foi, fez. Aí uma semana, já está pronto. Quando eu cheguei, coloquei, falei, mas senhora, eu não estou enxergando nada. Não, é para perto. Não, mas eu não queria que eu usar o óculos continuamente. Mas o senhor tinha que ter falado que era bifocal. Eu, por eu não saber, né, infelizmente ela não me orientou. Hoje eu estou só para usar para perto. Quando eu boto para longe, estou vendo nada. Mas Deus estará nos guiando nesse momento especial. Queridos, vamos lá. 2 Reis, capítulo 21, verso 1. Vamos começar a nossa meditação. 2 Reis, capítulo 21. Aliás, é isso mesmo. 2 Reis, capítulo 21, verso 1. Tinha Manassés quantos anos? 12 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Efziba, né? Manassés, então ele foi o que? Como eu disse, o filho esperado de quem? De Ezequias. E quando ele recebe, né, ele recebe ali o reino, no verso 2, há uma mensagem muito triste, porque diz assim, ele começou ali a reinar, né, sobre Israel, e no verso 2 diz que fez ele o que era o que? Mal perante o Senhor. Queridos, e logo em seguida ele começa a realizar tudo o contrário pelo qual o pai dele havia feito. Ezequias, quando ele recebe o reino, ele começa a retirar todas as idolatrias do templo da casa do Senhor. Ele restaura as cerimônias religiosas no templo. Ele faz uma restauração na sua vida por completo. Entretanto, o seu filho, o filho tão esperado, enviado por Deus, em que Ezequias havia tantas expectativas, ele começa logo que novo, ele começa a fazer completamente o contrário do seu pai. A pergunta que fica diante dessa história, porque ele teve um bom pai, sim ou não? Sim. O rei Ezequias servia ao Deus verdadeiro, sim ou não? Sim. Então por que um filho pelo qual foi bem instruído e orientado toma uma decisão contrária de fazer tudo na contramão pelo qual o seu pai o ensinou? Será que foi o pouco tempo da criação? De convivência? Eu não posso te dizer que como ele assumiu aos 12 anos de idade, eu entendo que o tempo em que nós desenvolvemos um caráter de uma criança é até quantos anos aproximadamente? 7, 8 anos de idade. Ou seja, se ele viveu mais 15 anos, com certeza esse período ele teve de convivência com seu pai e foi bem instruído. Ou seja, eu afirmo que ele teve uma boa criação. E com base no capítulo 21, Manassés começa ali
ser possivelmente permissível ao pecado. E hoje mesmo, na lição, na recapitulação da lição, eu comentei com os irmãos o perigo do pecado em nossas vidas. Quando nós lemos lá Marcos, né, a lição foi Marcos capítulo 7, os escribas e fariseus, eles estavam abandonando, eles estavam em pecado porque eles estavam mais focados nas tradições do que na lei de Deus. Eles usavam a desculpa das tradições dos anciãos, as tradições judaicas, colocando acima da lei de Deus, e eles estavam o quê? Jogando por terra os princípios, os mandamentos de Deus. Então eu entendo que, como foi no tempo ali dos apóstolos, não foi diferente no período de Manassés. Manassés, ele começa ali a olhar para as nações vizinhas, porque nós temos uma tendência de olhar o nosso vizinho, nós temos a tendência de olhar o nosso próximo, e isso é natural, irmãos. Muitas das vezes nós desejamos ter o que o nosso irmão tem. E eu entendo que a história de Manassés, ela se dá, o coração dele não se torna endurecido ao Senhor da noite para o dia. É o que? Aos poucos. E quando nós lemos na palavra do Senhor, vemos no capítulo 21, verso 3, que ele tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a quem? A Baal, e fez um poste de ídolos, como que se fizera Acabe, o rei de Israel. Nós sabemos que Manassés, naquele tempo, o reino de Israel era dividido, né? A tribo do norte e a tribo do sul, né? E ali Manassés estava reinando na tribo do sul. Queridos, o que me chama a atenção aqui é que por onde ele começou essa reforma e o afastamento de Deus, nos lugares altos e nas montanhas, ou seja, pelas periferias. E quando eu trago isso para a minha vida e para a sua, queridos, muitas das vezes os pecados em que nos afastam de Deus não são aqueles pecados escandalosos, mas sim aqueles às escondidas, aqueles que muitas das vezes nós não consideramos como pecado, muitas das vezes nós não damos importância para ele, mas que tem ação devastadora em nosso coração. Queridos, essa lição fala, e a imagem da lição da escola sabatina fala de um coração fechado, com cadeado, com arame farpado. E eu vejo que aquele arame farpado, tudo que impede de que Deus possa realizar uma transformação no coração de um ser humano, é exclusivamente o pecado. E Manassés ali, ele começa através de suas atitudes, em lugares afastados, nas periferias, comete o que? Pecado às escondidas. Do verso 4 a 5, ele começa a edificar altares, logo em seguida, altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. E também edificou altares a todos os exércitos dos céus, nos dois átrios da casa do Senhor. E na época de Manassés, uma das maiores nações que reinavam, que eram um exemplo, um grande império, eram os assírios, o Império Babilônico. E o Império Babilônico, eles adoravam apenas um Deus ou vários deuses? Vários deuses. Manassés começa a olhar os impérios vizinhos e fala: por que
o meu império, a nossa nação adora apenas um Deus, se as outras têm diversos deuses? Queridos, o processo de destruição espiritual, de adoração a Deus de Manassés começou estando ali ele às periferias da sua vida, às escondidas, longe dos templos, longe das pessoas, longe dos lugares populosos. E aos poucos ele começa a trazer os seus pecados para dentro da casa do Senhor. E queridos, nós precisamos em nossos dias ter muito cuidado com as escolhas que nós estamos tomando diariamente. Queridos, a história dos fariseus e escribas, eles conheciam a verdade, sim ou não? Conheciam. Mas aquelas pessoas conheciam somente o que? Em teoria, mas não vivenciavam. Eles estavam de coração duro, sim ou não? Sim. Mas não enxergavam. Por quê? Porque o pecado, a rebelião contra Deus é o pecado de feitiçaria. Ele nos cega, e aqueles líderes religiosos estavam cegos diante do próprio Jesus, o Filho de Deus. Não enxergavam os milagres que Jesus estava realizando, ressuscitando mortos, curando paralíticos. E da mesma forma, em nossos dias, como foi Manassés, o pecado começa a obscurecer ou transformar o seu coração em coração de pedra, insensível à verdadeira adoração a Deus. Então ele começa ali em 2 Reis, capítulo 21, verso 6, começa uma lista dos pecados de Manassés, dizendo assim: então Manassés queimou o quê? Seu filho, como sacrifício. A que ponto de envolvimento uma pessoa precisa estar para conseguir queimar o seu próprio filho em um altar? Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, ou seja, era pessoa supersticiosa, tratava com médios, feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira. E no verso 7, também pôs a imagem de esculturas e poste ídolos que tinha feito na casa, de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, a seu filho, dizendo: nesta casa e em Jerusalém eu escolhi de todas as tribos de Israel. Porei o meu nome para sempre, e não farei que os pés de Israel andem errantes da terra que dei a seus pais, contando que tenham cuidado de fazer segundo tudo que eu tenho mandado, e conforme toda a lei de Moisés e eu servo lhe ordenou. Ou seja, Manassés foi um péssimo rei, e conta em uma hora que na vida de qualquer pessoa pela qual se afasta de Deus e vive cometendo pecado, uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. E Deus não faz nada sem antes avisar. Deus não faz nada nesse mundo sem antes avisar. E então no verso 10 diz assim: então o Senhor falou pelo ministério de seus servos profetas, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus, que foram antes dele, e até também a Judá, fez pecar com seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer o quê? Um mal sobre Jerusalém e Judá, de
que qualquer que ouvir, lhe ficarão retinindo ambos os ouvidos. O que mais me chama aqui, queridos, a atenção, foi o período em que Deus permitiu Manassés governar em Jerusalém. Quantos anos foram? Quantos anos foram o período? 55 anos. Queridos, já no nosso país, 35 anos de prestação de serviço, nós já podemos aposentar, ou seja, Manassés quase consegue fechar a segunda aposentadoria, amém? Não é verdade? Olha só, Deus permite aquele rei cruel, mau, reinar quantos anos? 55 anos. E no verso 16, diz assim: além disso, Manassés, nesse período, ele derramou muito sangue, o quê? Até encher Jerusalém de um extremo a outro. Queridos, a Bíblia não conta mais a história judaica. Diz que ele foi responsável também de matar o profeta Isaías. Vocês sabiam disso? E cerrado ao meio. A história, a princípio, ela termina com um homem que tinha tudo para ser um servo de Deus, um exemplo, não é verdade? Dar seguimento ao reino do seu pai, seguindo nos caminhos do Senhor. Entretanto, a história termina aqui em Reis com um homem, né, que em vez de adorar a Deus como irmão, nós viemos para adorar e servir a Deus. Nós vimos um homem que se levanta, assumindo um trono e fazendo com que não só a ele e a nação venha se afastar de Deus. O que nós podemos extrair dessa história? O que essa história tem a nos dizer? Se nós pegarmos aqui no livro de Reis, capítulo 21, nós só podemos dizer que o pecado, ele tem uma ação devastadora em nossa vida e nos leva à morte. Mas quando nós paramos para analisar e estudarmos, nós podemos ver que também em 2 Crônicas, capítulo 33, conta a mesma história. E eu convido a vocês para abrirem no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 33. E do verso do 1 a 9, eu não vou repetir, a mesma história contada em 1 Reis. Entretanto, a partir no verso 6, há uma menção diferente de 1 Reis, que fala no verso 6, diz o que lá? Verso 6, queimou os seus filhos, ou seja, em 1 Reis fala que queimou o seu, mas só que aqui em Crônicas faz questão de dizer que não foi apenas um filho, mas Manassés cometeu a crueldade de matar todos os seus filhos. E no verso 18, ele traz algo a mais. 2 Crônicas, capítulo 33, vamos ler a partir do verso 10, porque ali começa a trazer-nos as respostas que eu e você precisamos ter nessa manhã. 2 Crônicas, capítulo 33, do verso 10 a 14, amém? Lá diz assim: e falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvido. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães dos exércitos do rei da Assíria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e amarrando com cadeias, o levaram para onde? Algumas versões aqui dizem na Bíblia que prenderam o seu nariz, não é verdade? Com ganchos. Imagine você ser aprisionado e ter seu nariz acorrentado. Que sofrimento! E ser levado a uma outra nação.
E lá diz, porém no verso 12, aparece ali o que faltava para nós compreendermos essa história que está na Bíblia. Ele, angustiado, o que ele fez? Orou ao Senhor, seu Deus, e se humilhou perante o Deus de seus pais. Queridos, não importa o que você já cometeu de pecado, não importa o que você possa ter chegado com o pecado na sua vida, Deus está sempre disposto a nos perdoar. Queridos, um homem que fez tudo durante 55 anos da sua vida, fez o que era mal perante o Senhor, um homem pelo qual destruiu a sua família, o seu lar, sacrificando os seus filhos. Em um determinado momento da sua vida, ele se humilha diante da resposta, do retorno dos seus atos, porque o que se faz aqui se paga. A conta havia chegado a Manassés, mas aquele homem, diante de todos os seus erros e diante daquilo que ele estava recebendo, ele se humilha, ele se prostra diante do Senhor, angustiado, e clama a Deus. E quando nós nos voltamos a algumas páginas, se eu não me engano, 2 Crônicas, capítulo 14, não, é 2 Reis, se eu não me engano, 2 Reis, capítulo 14, verso 7, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo se humilhar e orar. Eu não sei se está em 1 Reis, capítulo 14, ou 2 Reis. 2 Crônicas, né? Isso aí, 14, verso 7. Eu lembro do capítulo 14, verso 7. E se humilhar, eu o quê? Ouvirei a sua voz. Em sua angústia ele suplicou ao Senhor, e em sua angústia ele se humilhou. Em sua angústia reconheceu que o Senhor é o único Deus. E no verso 14 diz que depois disso edificou ele, então ele se reconcilia com o Senhor o perdoa, e depois disso, no verso 14, ele edifica um muro da fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, e no vale, e entra da porta dos peixes, e ao redor de Ofel, e levantou muitos altos, também pôs capitães de guerra em toda a cidade fortificada, e tirou o que? No verso 15, da casa do Senhor o que? Os deuses estranhos, os ídolos, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade, e reparou o altar do Senhor, e ofereceu a ele sacrifícios e ofertas. Queridos, olha que interessante, o pai de Manassés, ele faz uma restauração, toma uma decisão de restaurar a adoração a Deus. O seu filho, ele segue um segmento que? Contrário. Mas chega um momento na sua vida que ele começa a restaurar. Olha só, olha como o pecado é. Entenda, o pecado ele vem de fora para dentro ou de dentro para fora? De fora para dentro. É assim. E ele começa o que? Pelas periferias da nossa vida, ou pelas periferias da nossa mente, do nosso coração, até alcançar o ponto do centro da adoração. A Bíblia fala que o nosso templo é o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Querido, a casa do Senhor é o templo do Senhor. Ou seja, ele começa de fora
e traz para dentro. E agora, como funciona o processo de restauração? Ele vem de dentro para fora. Manassés ali então, ele restaura o templo do Senhor. Ele começa a restaurar a sua vida, a parte estrutural do templo da casa de Deus. Lá em Babilônia, ele é angustiado, ele clama ao Senhor, ele ora ao Senhor, e o Senhor se compadece dele. No capítulo de 1 Reis, Manassés não dá detalhes como dá em 2 Crônicas, capítulo 33. Porque quando nós examinamos o capítulo 33, nós vemos que Manassés, mesmo vivendo durante 55 anos da sua vida em pecado, afastado de Deus, a mão do Senhor continuava estendida para ele. E Manassés, diante do capítulo 33, encerra-se falando assim, no verso 18: quanto aos mais atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor Deus de Israel, eis que estão escritos na história do rei de Israel. A sua oração e como Deus se tornou o quê? Favorável para com ele, e todo o seu pecado e a sua transgressão, e os seus lugares onde edificou os altos e colocou os postes ídolos e a imagem de esculturas, antes que se humilhasse, eis que tudo está na história dos... E assim Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa. Queridos, mesmo diante de 55 anos de pecado, 55 anos de promiscuidade, jogando a verdade de Deus na sua vida por terra, Deus foi misericordioso e o alcançou. Existem algumas, com base no livro de Crônicas, capítulo 33, eu fiz menção de escrever alguns pontos que me chamou a atenção, como lição para mim e para a sua vida nessa manhã. A lição, ela vem ao encontro com a palavra nessa manhã. Quem está reinando no seu coração hoje? Quem está ocupando o centro do seu coração? O coração em nossos dias, né, a nossa vida, ele representa muito simbolismo. Mas o que Jesus quer falar comigo e com você hoje é o que está em primeiro lugar em sua mente. O que está ocupando a sua mente nesse momento? Queridos, Jesus, ele foi enfático. O quanto o pecado é destruidor em nossa vida. Todo pecado, a primeira lição que nós podemos ver na história de Manassés é que todo pecado, por mais que ele seja pequeno, ele é uma jornada de afastamento do pecador para com Deus. Não existe pecado inocente. Não existe pecadinho e não existe pecador. Pecado é pecado. Eu vejo hoje, nós podemos compreender hoje que o pecado ele é como uma roleta russa. A gente fica brincando, não sabendo o mal que ele está nos causando, endurecendo o nosso coração,
nos tornando insensíveis à vontade de Deus na nossa vida. Até que o momento que ele estoura. E geralmente não começa da noite para o dia. O inimigo, ele sabe trabalhar em nossos corações e coloca coisas, e eu falo que nós estamos vivendo um tempo muito difícil, porque o inimigo, ele tem colocado diversas armadilhas dentro da nossa casa, para que nós venhamos a pecar, para que nós venhamos nos afastar do Senhor, para que aquele pecado, aquele vírus possa nos tornar pessoas insensíveis à vontade e à voz de Deus para a nossa vida. Eu tenho certeza, se eu perguntar hoje aqui, ninguém deseja construir um altar a Baal em sua casa. Ninguém. Mas muitas das vezes nós começamos a construí-lo, cedendo às tentações que o inimigo coloca em nossa vida. Foi assim com Manassés, aos poucos, a ponto de estar em tanto pecado que foi capaz de matar seus filhos. E tem coisas hoje em nossa vida, em pleno século 21, coisas que aos nossos olhos parecem inocentes, mas podem nos destruir, podem nos tirar do caminho da eternidade. A segunda lição que nós podemos tirar da história de Manassés, além das consequências do pecado, e o que ele pode causar em nossa vida, é que Deus não quer que você chegue no fundo do poço para lhe ensinar algo. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Deus não quer que você chegue na lamaçal do pecado para te ensinar algo. Não faz parte das estratégias de Satanás, de Deus. Não faz parte. Querer que você chegue na lamaçal do sofrimento da sua vida, para que você se convença que você precisa viver em conformidade com Deus. Manassés reinou 55 anos, e durante anos Deus falou inúmeras vezes através dos profetas a ele, e ele não ouviu. E somente na dor e na sua angústia é que ele foi o quê? Sensível à palavra do Senhor. Tem gente que só aprende o quê? Caindo. Tem gente que só aprende o quê? Apanhando. É ou não é? É assim. Existem, eu já falei, eu acho que eu já comentei isso com vocês, algo que eu achei muito interessante na minha vida. Que existem 3 tipos de pessoas: o sábio, o burro e o inteligente. Ou vou melhorar: o sábio, o inteligente e o burro. O sábio é aquele que vê o inteligente e o burro errar, e antes que ele cometa o erro, ele se desvia, se mantém no caminho certo. O inteligente é aquele que, mesmo caindo, ele aprende com seu erro e adquire aquela experiência e não comete mais o mesmo erro. Agora, o burro é aquele que vive o quê? Tropeçando com o mesmo erro e não aprende. Busque ser sábio. Deus não quer que você chegue ao sofrimento, ao lamaçal do pecado em sua vida. Tem gente que acredita que Deus usa a dor para salvar, mas Deus é amor. Se Deus é amor, Ele não quer te ensinar com sofrimento, mas acredita que Ele age
Porque a dor e o sofrimento que está lhe causando hoje é consequência dos seus atos. Mas Deus, através dessas consequências, desse sofrimento, Ele aproveita essa oportunidade para mais uma vez agir, para tentar te salvar, para tentar restaurar a sua vida. Se eu fosse intitular a mensagem que nós temos em nossa mão hoje, é um Deus que clama o que Provérbios capítulo 23 menciona: filhinho meu, dá-me o teu coração. A palavra de Deus fala: eis que estou à porta e bato. Ele não pode abrir. A única pessoa que pode abrir o seu coração é você mesmo. E Deus todos os dias encontra desesperado, como foi Manassés, 55 anos desesperado para salvá-lo. É o mesmo Deus que a todos os dias da nossa vida está preocupado com as nossas decisões, preocupado com aqueles mínimos detalhes que ainda estão impedindo que eu e você venhamos ser verdadeiramente transformados de um coração de pedra em um coração de carne. Queridos, eu falei hoje pela manhã, eu me considero uma pessoa privilegiada. E eu e você, nessa manhã, precisamos reconhecer que somos privilegiados. Porque nós conhecemos a palavra de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. Mas o que anda ocupando a nossa mente, o que anda nos preocupando, o que anda impedindo para que eu e você possamos viver uma vida plena, o que tem impedido de eu e você entregarmos verdadeiramente o nosso coração? A palavra de Deus declara, se eu não me engano, eu vou abrir aqui, se eu não me engano, foi Mateus 15. Há uma menção que eu fiquei chocado, e isso falou no meu coração, que lá diz assim, Mateus, abra em Mateus capítulo 15 e aguarde que eu vou fazer um comentário com vocês. Em Marcos capítulo 7, na lição que nós estudamos hoje, nós vimos uma mulher fenícia, que sua filha estava possessa. Lembra disso? A lição falou sobre isso. E aquela mulher, ela diante de Jesus Cristo, ela se prostra diante dele, fala, e o adora, e diz: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mateus capítulo 15, em Mateus capítulo 15, há essa mesma menção, a mesma história, em Mateus uma versão diferente, dizendo: eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aquela mulher cananeia, ela era de Canaã, filho de Cã, filho de Noé, ou seja, na história ela era uma pessoa que amaldiçoada, uma pessoa impura, um gentil, e aquele gentil, aquela pessoa, aquela mulher, ela se prostra diante de Jesus e fala assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ela reconhecia quem era Jesus, sim ou não? Reconhecia quem era Jesus ali em Mateus capítulo 12. Quem era Jesus para os judeus? Olha, interessante, no capítulo 12, verso 23,
Olha que interessante. E toda a multidão se admirava e dizia: e é esse porventura o filho de Davi? Ou seja, o povo judeu era o povo o quê? Escolhido, um povo privilegiado. Eles ainda tinham dúvida de quem era Jesus na sua vida. E mais, os líderes religiosos dizendo: mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: é este que expele demônios, senão no poder de quem? Beelzebul? Ou seja, Jesus para os líderes religiosos não era Deus, não era o Messias, e sim um instrumento de Satanás. Isso saindo da boca daqueles pelo qual eram líderes de Deus aqui nessa terra. Eram pessoas privilegiadas, eram os filhos de Deus, os escolhidos. Quando a gente volta ali, passando no capítulo 13, no capítulo 14, fala no verso 55 do capítulo 13, os próprios vizinhos de Jesus em Nazaré falavam assim: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago e José? Uma pessoa simples. Ele não pode ser o Messias, ele não pode ser o Salvador do mundo, ele não é o filho de Davi. Herodes, no capítulo 14, verso 1, falando: porque aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse: é este é o que? João Batista, e ele ressuscitou dos mortos. Quando os discípulos viram Jesus sobre as águas, ele falou: é um fantasma. Queridos, a palavra de Deus fala que Jesus veio para os seus, e os seus não os receberam. Quem é Jesus para você hoje? Essa lição me deixou forte quando eu li a história de Manassés. As consequências do pecado na sua vida o levou a chegar aonde ele chegou. Eu quero trazer isso para mim, para você hoje. Quem é Jesus? Aonde Jesus está no seu coração? O que ele tem ocupado em sua vida? Porque Provérbios fala: filhinho, Deus clama todos os dias, como clamou 55 anos por Manassés: filhinho meu, dá-lhe o seu coração. Mas você não pode dar a quem você não confia. Porque confiança é o que? Relacionamento. Você não pode confiar em quem você não conhece. Em nossos dias, Jesus, ele quer também restaurar a nossa vida. Jesus quer que você possa ter seus olhos desvendados. Quer que você compreenda que o seu único propósito da sua existência é louvar, adorar e testemunhar de Jesus nessa terra. Nada mais importa. Marcos termina a lição falando para os discípulos, se eu não me engano, em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Ele vai falando sobre o alimento, né? No verso 14. E ele termina no verso 21 assim. Eu vou ler do verso 14. Ora, aconteceu que eles esqueceram de lavar os pães, e no barco, no verso 15, preveniu-se Jesus dizendo: vede, guardais do fermento dos fariseus. O que é fermento na Bíblia? Dos pecados. E do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si, e que não temos pão. E Jesus, percebendo, lhe perguntou: por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes?
Tendes o coração o quê? Endurecido. Tendo olhos, não vedes, e tende ouvidos, não ouvem. Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para 5.000 homens, né? Quantas pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles 12. E de quanto partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam 7. Ao que lhe disse Jesus: não compreendes ainda? Você compreende quem é Jesus? Jesus é o pão da vida. Jesus, ele precisa ser o centro da nossa vida, e nós precisamos confiar plenamente nele. E essa confiança requer relacionamento, e dentro desse relacionamento nós precisamos estar atento a verdadeiramente como nós estamos adorando o Senhor. Porque Jesus falou: olha, vocês estão me adorando de uma forma vã, seguindo preceitos de homens. Ou seja, a verdadeira adoração não é só vir à casa de Deus, não é estar aqui bem arrumado, não é apenas aqui cantar hino, mas é o que nós fazemos da porta para fora também. Ele exalta os preceitos dele, os mandamentos dele. E o que Deus quer fazer hoje conosco, Ele quer nos oferecer a transformar o nosso coração de pedra em um coração de carne. Não importa quanto tempo nós vivemos errando, Deus está sempre disposto a nos perdoar, como perdoa Manassés. Que Deus possa nos abençoar, que as histórias aqui apresentadas de Manassés como os ensinamentos de Jesus possam ecoar no seu coração. Possamos compreender que tudo que fazemos na nossa vida deve ser para honrar e glorificar a Deus. Lembre-se, você é uma pessoa especial para Jesus. Você é um privilegiado. Nós compreendemos que ao longo da história nós fomos gentios, não é? Os escolhidos, o povo judeu foi ou não foi um povo especial escolhido por Deus para pregar o Evangelho? Mas para pregar todos. Mas a mensagem alcançou os gentios, e nós somos os gentios. E nós temos direito às migalhas que nos foi oferecidas. A palavra fala assim: aquela mulher sabia, mas reconhecia que aquelas poucas migalhas que caíam eram mais do que suficiente para que ela pudesse ter uma mudança em sua vida. Que Deus possa continuar transformando você. Que Deus possa honrar e glorificar a tua vida em tudo que vocês fizerem. Que Deus os abençoe. Nós iremos ouvir um louvor especial ou teremos um louvor congregacional de encerramento. Então, convido a todos e a equipe aí de louvor para nos ajudar, para que possamos encerrar esse culto louvando e adorando ao Senhor. Vamos ficar em pé? Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê.
Oremos. Querido e amado Pai, obrigado, Senhor, por nos conceder, Senhor, a Tua palavra em nossos dias. Não somos merecedores, Senhor, da Tua graça. Somos pessoas, Senhor, de pensamentos impuros, lábios impuros, Senhor. Pessoas de coração de pedra, Pai. E reconhecemos, Senhor, que tudo que nos foi concedido na Tua palavra, reconhecemos que o Senhor tem algo a nos ensinar, Pai. Para que não venhamos colher as consequências das nossas atitudes errôneas, Pai. O Senhor não nos criou, Senhor, para vivermos em pecado. O Senhor não nos criou, Senhor, para viver em rebeldia contra Ti, Pai. E foi por isso, Pai, que o Senhor viesse a esse mundo para nos ensinar verdadeiramente como devemos viver, Senhor. E diante da Tua palavra, Senhor, reconhecemos que a rebeldia, Senhor, nos enfeitiça, nos cega nos nossos olhos, Senhor. Verdade. Nos impedindo, Senhor, de enxergar a Tua glória e a Tua sabedoria. Foi assim a vida de Manassés, Pai. Ele precisou chegar, Senhor, ao fundo do poço, Pai, para reconhecer a Tua soberania sobre ele, Pai. Mas glorificado e exaltado seja o Teu santo nome, porque Tu és um Deus misericordioso, um Deus de amor, bondoso, de infinita bondade, que está sempre disposto a estender a Sua mão aos Seus filhos, não importa o que ele tenha feito ao longo da sua vida. E da mesma forma que o Senhor estendeu a mão para Manassés, cremos nessa manhã, Senhor, que o Senhor está de braços estendidos para cada um de nós. Amém. Por isso, Pai, sonda o nosso coração, Pai. Examine, Senhor, as periferias de cada canto, Pai. E retire de nós, Senhor, tudo que tem nos atrapalhado, Senhor, a ter uma vida de verdadeira comunhão contigo, Pai. Para que quando o Senhor voltar, não nos encontremos, Senhor, em falta contigo. Por favor, Senhor, Teu Santo Espírito ecoe em nossas mentes a importância dos Teus preceitos, das Tuas leis. Que todos possamos sair nessa manhã, Senhor, diante de tudo que foi falado na escola sabatina e complementado aqui na segunda hora, Pai. Que o que o Senhor mais quer é que nós possamos entregar verdadeiramente o nosso coração. O Senhor não está preocupado em um templo majestoso, em cerimônias, se o nosso coração não estiver transformado, Pai. Por isso, Senhor, comece essa restauração em mim, Pai, e naqueles irmãos que aqui se encontram hoje, estão conectados conosco, Pai. Comece essa reforma, Pai. Que tudo que fizermos, falarmos e agirmos seja somente para honrar e glorificar o Santo Nome. Nos abençoe, nos leve para a nossa casa, com nossos olhos, pensamentos e ouvidos focados em Ti. Eu te peço e lhe agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E a igreja diz: Amém. Amém.